Lucas, capítulo de número 7. Versículos de número 37 em diante. Diz assim o texto sagrado. Vamos ler a partir do verso 36, perdão. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E certa mulher da cidade, uma pecadora, complete aí por favor, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e então enxugava com os próprios cabelos, e beijava-os, e ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse realmente profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. E disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Ora, qual deles o amará mais? E respondeu-lhe Simão: eu tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou-me com lágrimas os meus pés e enxugou com os seus cabelos. Tu não me deste ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessa de me beijar os pés. Tu não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Pois muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Diga glória a Deus por essa palavra. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Olhe para quem está ao seu lado e diga para ela assim: você está hoje aqui exatamente aonde deveria estar. Anime ela e diga: você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Profetize para ela e diga: até o que era para dar errado vai dar certo, porque você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Oh, aleluia! Glória a Deus. Foi de Deus você ter vindo, sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Era da vontade de Deus que aqui você estivesse, sim. Glória a Deus. É complicado quando nós não nos achamos dignos de estarmos em determinadas posições ou lugares. É complicado, sobretudo, quando nós estamos cercados de algumas opiniões ou pessoas que não falam com a boca, mas nos julgam com os olhos, como se nós não devêssemos ocupar o lugar que ocupamos, como se nós não devêssemos andar com algumas pessoas, como se não fôssemos dignas o suficiente de sermos chamadas de filhas de Deus. É complicado quando alguém que conhece algum pecado que a gente cometeu, acha que conhecendo o pecado também sabe quem a gente é. Mas eu não tenho condições de saber na totalidade quem você é, só porque sei o que você faz. Aquilo que você faz pode dizer muito sobre você, mas não diz tudo sobre você.
E com isso, através daquilo que a gente faz, as pessoas acabam falando muito, porque vendo o que a gente faz, acham que sabem muito sobre nós. E mesmo que talvez elas comentem e saibam muito, hoje Deus te trouxe aqui para tranquilizar o seu coração e para te dizer: ei, elas até sabem muito, mas eu vou contar tudo. E se você fizer uma comparação entre muito e tudo, você perceberá que tudo é mais forte do que muito. Vamos lá, suponhamos que alguém conte uma história que você deseja saber. Um emaranhado, um rolo, algum problema, ou uma situação que você precise averiguar as testemunhas para resolver um caso, alguma coisa. E aí você encontre com alguém que diga assim: você precisa falar comigo porque eu sei muita coisa para te contar. Você vai até despertar determinado interesse em saber qual é o muito que essa pessoa tem a dizer. Agora, se nesse inteirinho, enquanto você ouve alguém dizer que sabe muito, de repente você esbarra com outra pessoa e diz assim: você precisa ir lá em casa. Não, mas eu marquei um horário com a fulana porque ela me disse que sabe muito. Pois é, a fulana sabe muito, mas eu sei tudo. Ela vai te contar muito, mas eu vou te contar tudo. Você vai na casa de quem sabe muito ou vai na casa de quem sabe tudo? Eu não estou te chamando de fofoqueiro, eu estou falando de informações. Você vai na casa de quem sabe muito ou vai na casa de quem sabe tudo? Porque você acredita que quem sabe tudo está de posse de tudo que aconteceu. E com isso de posse de toda a verdade. O ser humano, ele é assim. Ele julga as pessoas por aquilo que ele faz, por aquilo que as pessoas fazem. O problema é que muitas pessoas, às vezes, fazem coisas que não querem fazer, mas quando vêm, já fizeram. Paulo vai falar abertamente sobre isso quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo de número 7. Ele diz assim: olha, o querer bem está em mim, eu planejo executá-lo. Olha o que ele está dizendo: eu sei qual é o bem que eu devo fazer e eu quero fazer esse bem. E eu projeto e planejo, eu me preparo para fazer esse bem. Mas ocorre que todas as vezes que eu vou executar esse bem, o querer bem que está em mim, eu encontro outra lei, isto é, que opera nos meus membros, na minha carne, a lei do pecado, e ela milita contra o saber da minha consciência, do querer bem que está em mim. E para resumir a história, ele termina da seguinte maneira, dizendo: de modo que o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse faço. E ele se autodenomina um homem miserável. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está falando da sua carnalidade, da sua natureza adâmica caída. Gente, é por isso que às vezes quando a gente vai orar ao Senhor, mesmo sendo crente até o tutano, a gente pede perdão de vez em quando até pelos pensamentos, porque eles são mais rápidos do que a capacidade de retê-los. Quando você vê, já pensou, e se pensou, já pecou, porque a Bíblia diz que antes do pecado ser concebido, primeiro ele é gerado, e é gerado no pensamento. Por isso a Bíblia diz que todo homem peca, e o homem que diz que não peca é mentiroso. Porque a predisposição de pecar está no homem. Por isso Paulo se denomina um miserável nessa condição, por estar revestido de corruptibilidade humana. Quando a gente vê, a gente já falou. Quando a gente vê, a gente já fez. Quando a gente vê, a gente já está envolvido. E é bem verdade que muito daquilo que a gente faz diz um pouco sobre quem a gente é, mas não diz tudo. Olhe para alguém, porque isso vai determinar um norte, um rumo da direção que Deus está tomando da vida de alguém hoje. Tranquilize o coração de alguém e diga para essa pessoa: alguém fala muito, alguém comenta muito. Olhe para ela e diga: mas Deus sabe tudo. E Deus sabe que não dá para resumir quem você é baseado só nas informações do que você já fez, dos erros que você já cometeu. Isso representa apenas uma partícula. Na verdade, isso é apenas a sombra da realidade de quem de fato e de verdade você é. Quando Jesus entra na casa deste Simão, fariseu, o texto diz que o próprio Simão, quando percebe que esta mulher está aos pés de Jesus, não verbaliza do lado de fora, mas opina do lado de dentro. E em pensamento ele pensa: se ele fosse profeta de verdade, ele saberia que esta é uma mulher pecadora. Na verdade, o que o texto está dizendo é: ele saberia
quem ela é e o que ela faz. O que Simão está querendo dizer? Ele está querendo dizer: eu sei quem ela é porque eu sei o que ela faz. Eu sei quem ela é porque eu sei o que ela faz. E esse é o pensamento opressor que a mulher pecadora tem sobre si. Porque de tanto ouvir o que as pessoas dizem que ela é, baseado naquilo que ela faz, é inevitável que de alguma forma ela também não comece a acreditar nisso. Porque tem uma coisa que não é verdade, chama-se sofisma. E o que é o sofisma? O sofisma é uma mentira que contém um pouco de verdade, para poder enganar as pessoas que só querem acreditar na verdade. Satanás trabalha muito com sofisma. Então o que é o sofisma? O sofisma é uma mentira que tem uma série de verdades. E aí você olha para ele e você é tendenciosa a pensar: isso deve ser verdade, mas na verdade não é verdade. Não é mentira, é sofisma. Mentira é a inverdade declarada. Sofisma é uma mentira que precisa de verdades para fortalecer a ideia de verdade. Então a gente não chama de mentira, a gente chama de sofisma. E tem muitas pessoas que estão carregando sobre si uma identidade que não é a verdade. Por quê? Porque a sociedade tem uma mania extremamente desagradável. Todas nós aqui, se não vigiarmos, fazemos isso. Começamos a acreditar que uma coisa é verdade só porque foi repetida muitas vezes. Começamos a acreditar que algo é real só porque foi falado muitas vezes. Mas uma verdade não se torna verdade só por ter se tornado popular. Uma verdade, para ser verdade, precisa ser verdade toda ela, senão ela não passa de um sofisma. E aonde está o juízo, o julgamento e a perturbação mental que a opinião pública e o pensamento das pessoas ao nosso respeito ganham poder destrutivo contra a nossa vida? Quando nós damos a elas tantos ouvidos que começamos a acreditar que o sofisma que elas estão produzindo, baseado naquilo que sabem, baseado naquilo que já ouviram ao nosso respeito, começam a reproduzir aquilo e começam a acreditar que aquilo é verdade. E elas fazem isso com tanto ânimo, fazem isso com tanto entusiasmo. Eu já vi tanta gente falar tanta besteira com tanta certeza que no final você diz: meu Deus, só pode ser verdade. Mas não é verdade. E aí a gente vai ouvindo aquilo e vai se tornando refém da opinião pública. E vai vivendo em cadeias. E vai deixando de ocupar o lugar que Deus quer que nós ocupemos. Por quê? Por causa do que nós somos. Por quê? Porque para Deus não há prioridade em resolver aquilo que fazemos primeiro. A prioridade de Deus é visitarmos quem nós somos. Lembra quando Samuel foi ungir a Davi, rei de Israel? Ele estava sobre a referência de Saul, porque o único rei que ele havia ungido e conhecido era Saul. E como é que a Bíblia descreve Saul? Alto, forte, largo de ombros. Ele tinha a aparência da realeza. Aí quando Samuel entra na casa de Davi, na casa de Jessé, Davi não está em casa, mas está ali Eliabe, Abinadab e Samar, e todos eles são semelhantes a Saul. Eles são fortes, eles são robustos, eles têm aparência, e baseado na referência do que ele já viveu e do que ele já soube, ele pensa: vou ungir um deles, porque certamente está diante de mim o rei de Israel. Mas a voz do Senhor brada no coração de Samuel, diz a palavra, e o que ele diz? Samuel, a nenhum desses o Senhor tem o escolhido. Olha o que ele está dizendo: não faça as suas escolhas baseadas nas referências que você já teve. Olha o que ele diz: eu, o Senhor, não vejo como vê o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu, o Senhor, conheço o coração. Vou traduzir de novo a grosso modo. Deus está dizendo: Samuel, não é que você não sabe nada, você tem um histórico, você tem um currículo sacerdotal, você tem maturidade, você tem experiência, você já ungiu reis. Ele está dizendo: você sabe muito, complete aí por favor, você sabe? Mas não derrame a unção, porque só eu sei tudo. E eu sei tudo por quê? Porque eu não determino aquilo que as pessoas são baseado no que elas fazem. Eu vejo quem elas são a despeito do que elas fazem. Se você for ver todas as pessoas que o Senhor libertou de alguma condição de miséria que foi desenvolvida pelo pecado, você vai ver que Deus não visitava primeiro a prática, Deus visitava a pessoa. E aí quando ele visitava a pessoa, ele nem precisava visitar a prática do pecado. Por quê? Porque se você visita a prática do pecado, a pessoa volta a pecar. Mas se você visita a pessoa, é a pessoa que larga o pecado.
João capítulo de número 9, Jesus vai passar e vai ver um cego. Aí todos os homens olham, mas só veem aquilo que ele tem e aquilo que ele faz, né? João 9 fala do cego de nascença. Quem está comigo, diga amém. Aí ele diz assim: e passando Jesus, viu um homem. Aí os discípulos, aí Jesus para olhar para ele. Aí os discípulos dizem que vendo Jesus, observando o homem, param ali com ele e dizem: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Aí Jesus diz: nem ele nem os pais, mas isto aconteceu para que se manifeste nele a glória de Deus. Eles vêm sobre referência de karma, de cultura judaizante, porque eles acham que sabem o porquê o cego está daquela maneira. Agora, o que eu quero ressaltar é que eles só julgam aquele homem por causa da deficiência que ele tem. O texto é claro, o texto diz assim: e passando Jesus viu um homem, os discípulos olham e dizem: cego. Rabi, quem pecou, ele ou os pais, para que ele nascesse? Para que ele nascesse? Os discípulos só olham para aquilo que ele tem. Complete aí, por favor. Os discípulos só olham para aquilo que ele... Porque a sociedade é assim. Ela só olha para o que você tem. Aí você vai ver os vizinhos, pior ainda, porque são aqueles que te julgam superficialmente. E aí o texto diz que depois que o homem já havia sido curado, quando ele volta, aí o texto diz assim: e os vizinhos e os que dantes o conheciam, olhavam para ele dizendo: não é este o esmoleiro? Porque em razão da deficiência, de acordo com a lei mosaica, ele não podia trabalhar. Então ele vivia de esmola, não porque era vagabundo, mas de acordo com a lei, o deficiente precisava ser sustentado. E isso era lei, e era uma lei amparadora. O problema é que o homem tem dificuldade com a lei amparadora. Quando Pedro diz no templo lá da Porta Formosa, Atos dos Apóstolos capítulo 3, não tenho prata nem ouro, quem está errado não é o homem que está pedindo, o homem que está pedindo está respaldado para a lei. Quando Pedro diz não tenho prata nem ouro, ele está constrangido por não ter condições, porque a igreja repartia em comum o que tinha, e o que eles tinham era para cada dia, e naquela hora ele já não tinha mais nada. Então os vizinhos olham para aquele homem cego, volta para João 9, e dizem assim: não é este aquele que esmolava? Não é este o esmoleiro? Então preste atenção no que eu estou querendo dizer. Os discípulos olham para ele e só veem o que ele tem. A sociedade olha para ele e só olha para o que ele faz. Jesus é o único que, segundo a descrição de João, no capítulo 9, do primeiro verso, verso 1, passa por ele. E antes de ver ele como um esmoleiro, e antes de identificar a deficiência visual dele, o texto é claro: e passando Jesus viu um esmoleiro? Não. E passando Jesus viu um cego? Também não. O texto diz: e passando Jesus viu um homem. Antes de um cego, antes de um esmoleiro, Jesus viu um? Eu já falei isso diversas vezes, mas estou falando aqui para consolidar aquilo que Deus quer falar em Lucas capítulo 7, porque a gente tem que parar com essa mania de achar que conhecemos as pessoas porque sabemos o que elas fazem. Tem gente que está fazendo coisa que não é a definição de sua vida, mas está envolvido numa cadeia e não consegue sair. A pastora Márcia já falou hoje aqui sobre Samaria, sobre a necessidade de Jesus passar em Samaria. Sabe por que ele fez isso? Porque Samaria é terra de errados, Samaria é terra de rejeitados, Samaria é terra de erro. Você sabia que em Samaria, no monte, havia um altar para Baal, havia um altar para Azera, e havia um altar também para o Deus de Israel. Por isso, na hora que ela confessa o pecado dela, quando Jesus diz assim para a samaritana: traze-me aqui o teu marido, e ela diz: eu não tenho marido. Ele diz: tu disseste com verdade. E aí isso aqui tem a ver com o que o pastor falou aqui no momento dele, sobre sermos honestos. Dizer que ela está com um homem que não era dela é bonito, gente? Claro que não é, mas é sincero. Por isso Jesus fica. Jesus não dedica 5 minutos a um fariseu, mas passa 2 dias com uma mulher que tinha consciência do pecado que tinha cometido. Não era bonito o que ela falava, mas era verdadeiro. Aí ela diz assim: eu não tenho marido. Ele diz: tu disseste com verdade. Então eu vou perguntar de novo: o que ela falou foi bonito? Não, mas foi verdadeiro. Aí ele diz assim: tu disseste com verdade porque tu já tiveste 5, e o 6º que tu tem agora não é teu marido. Olha a vontade dela de consertar a vida. Ela diz assim: eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, ele vai nos ensinar todas essas coisas. A samaritana está dizendo: não somos identificados pelos judeus, mas nós sabemos que o Messias não vai nos rejeitar, porque nós estamos na território e na herdade de Jacó. É o que ela está querendo dizer. E o Deus de Israel é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... O que ela está dizendo é: eu sei que ele se lembrará da possessão de Jacó.
Porque nós estamos rejeitados, somos como cães, porque erramos, porque pecamos, porque transgredimos, mas ainda somos a sua herança. Vai ouvindo aí? Aí ela diz assim: Senhor, aonde é que se deve adorar? Adorar aqui não tem nada a ver com o culto ocidental que nós oferecemos. O culto oriental ao Deus de Israel ou a qualquer outro Deus daquela região, ele não é respaldado em glória a Deus, em aleluia, na liturgia que nós oferecemos. A adoração, sobretudo nesse quesito, no templo, diante dos sacerdotes, ela não é ir ao culto para dar glória, ela é ir ao culto para sacrificar. Quando ela diz assim, aonde se deve adorar, sabe o que ela está dizendo na realidade, na literalidade do texto? O que ela está dizendo é isso aqui, ó. Aonde eu levo oferta para expiação desse pecado que eu acabei de confessar. Aí olha como Jesus vai responder para ela. Olha o que Jesus vai responder para ela. Ela está toda errada. Ela está com um homem que não é dela, está toda errada. Olha para alguém e diga, ela está toda errada. Toda errada, é coisa séria. Se fosse teu marido, tu estava dando na cara dela. É coisa séria, ela está toda errada. E ela sabe que está errada. Quem está entendendo, diga amém. Só que ela está envolvida num ciclo e não sabe como quebrar. Eu afirmo que por causa da maneira como ela pergunta para Jesus aonde se deve adorar, aonde se deve levar oferta para expiação do pecado que ela tem consciência de que tem cometido, eu afirmo, ela está dizendo, eu estou errada, eu sei que estou errada, mas eu quero me consertar, mas eu não sei como é que eu começo a consertar a minha vida, porque o pecado ele tem isso. Ele te dá a porta de entrada e depois que você está dentro, você procura e não acha mais a saída. Te prende no emaranhado da coisa. E é assim que a mulher samaritana está. Olha o que ela diz. Aonde se deve adorar? Traduzindo, aonde eu levo oferta para expiação desse pecado que eu acabei de confessar? No templo ou no monte? Olha Jesus provando que ela está errada. Tu sabes que a salvação vem dos judeus. Sabe o que ele está dizendo? Se você quer expiação legítima, precisa procurar um sacerdote legítimo. Quando ele diz, tu sabes que a salvação vem dos judeus, ele está dizendo, você sabe que o templo aonde Deus recebe está em Jerusalém. Você sabe que os sacerdotes que Deus levantou estão em Jerusalém. Então o que ele está dizendo? Se você quer redenção, você deveria ter ido ao templo em Jerusalém. Só que Jesus sabe que samaritano não vai a Jerusalém. Não pode, já pensou? O escândalo, o barraco que não ia ser. Eles eram tidos como cães dentro daquela sociedade. Olha isso. Aí ele deixa claro e ele diz assim, mas olha, a hora chegou, já vem. E fala contigo agora. Sabe o que ele está dizendo? A hora é agora. Por quê? Porque a hora sou eu. Em que os verdadeiros adoradores, traduzem, em que os verdadeiros pecadores arrependidos não adorarão mais neste templo e nem no monte. Porque o que Jesus estava dizendo é, ficou ruim para você, né, minha filha? Porque no templo você não entra e no monte Deus não recebe. Porque o altar do monte não é legítimo. Então o que ele está dizendo é, a sua vontade de se consertar é sincera, mas você não tem caminho para fazer o conserto. Porque no templo você não entra e no monte Deus não recebe. O que Jesus está dizendo para ela é, você precisa de um altar e nós estamos no poço de Jacó. O que Jesus está dizendo para ela nas entrelinhas é isso aqui. Você precisa de um você precisa de um sacerdote e eu sou o sumo. Você precisa de um sacrifício e está falando com o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Você precisa de sangue inocente e está falando com ele. Sabe o que Jesus está dizendo? Você precisa de um altar, eu sou o altar. Você precisa de um sacerdote, eu sou o sumo. Você precisa de sangue, eu sou o Cordeiro. Ele diz o que? O seu pecado está perdoado. A hora vem e já chegou, em que os verdadeiros pecadores arrependidos não ficarão na dependência de um ritual, mas através do quebrantamento de seu coração, por intermédio da sua confissão, alcançarão misericórdia. Camila, por que você está dizendo isto? Porque está claro em João 4, que esta mulher estava cometendo um pecado que não queria mais cometer. Está claro que ela vivia uma vida de erro que queria consertar, mas não sabia como. Por isso que o texto afirma, e era-lhe necessário passar em Samaria, porque Jesus na verdade não queria passar lá para fazer uma festa, Jesus não queria passar lá para celebrar,
ninguém celebra quando tem que passar na terra dos errados. Mas por que que ele passa lá? Porque quem está errado não sabe como se consertar. Mas dos que estão certos e com a vida no altar, o Senhor espera alguma coisa. Oh, aleluia! Então, ao invés de utilizar a nossa vida com Deus para determinar juízo de valor sobre as pessoas, nós deveríamos apontar o caminho que tira elas do limbo, apontar o caminho que tira elas do erro. O Senhor está dizendo: se você tem uma saída, não seja o acusador, seja a luz que ilumina e que aponta o caminho para o pecador arrependido. Tem gente deixando de dormir, tem gente deixando de viver a vida, porque está condicionado a uma posição de cadeias. Cadeias que não estão nas mãos, cadeias que não estão nos pés, cadeias que estão na mente. E as cadeias da mente é a pior cadeia. Por quê? Porque sua mão está livre, mas não mexe. Seu pé está sem cordas, mas você não anda. Por quê? Porque está preso nos braços? Não. Porque está preso nas pernas? Não. Porque está preso na mente. Essa mulher entra na casa de Simão fariseu por um único motivo. Ela não foi convidada. Complete aí para mim, por favor. Ela não foi. Ela não entra lá porque foi convidada. Ela entra lá porque ficou sabendo que Jesus estava lá dentro. Então ela foi lá por causa de quem? Ela entrou por causa de quem? Ela suportou o constrangimento por causa de quem? Ela ficou numa posição desconfortável por causa de quem? Desagradável por causa de quem? Diga mais forte, por causa de quem? E por que posição desagradável? Porque toda pessoa que está num banquete, numa festa, numa região e não foi convidada, ela automaticamente se torna penetra se estiver inserida naquele ambiente. Quem aqui já foi pobre sabe do que eu estou falando. Eu digo já foi, não por não ser mais, mas porque quando a gente é criança, criança não tem orgulho. Criança vira penetra de boa. Eu já fui muito penetra quando era criança. Minha família é muito grande, muitos primos. E naquela época, todo mundo era muito pobre. Estou falando da época do cruzeiro. Era difícil para todo mundo. Também não tinha esse tanto de depressão, porque não tinha comparação. Porque a depressão não vem pela falta, vem pela comparação. E naquela época todo mundo era muito pobre, mas não tinha tanta depressão. Por quê? Porque o da frente era pobre, o de trás era pobre, do lado era pobre, de cima era pobre, do outro era pobre. Você não comparava, então ser pobre era ser totalmente normal. Tanto que a gente vivia dificuldade, mas não sofria tanto. Porque era uma coisa tranquila. Pra gente, era como se fosse o normal da época. Enfim. E aí a gente não recebia normalmente os convites das festas da rua, porque éramos muitos primos. E a pessoa sabia que se convidasse um, ia aí todo mundo, então não convidava ninguém. Só que aí a gente brincava na rua todo dia, porque eu tô falando daquela época, né? E aí criança não tem essa, irmão. A gente começava brincando na rua e emendava até a hora que sabia que ia começar a festa. Aí já ficava brincando na rua, arrumadinho, brincando. Daqui a pouco, quando vê, tá brincando na calçada onde tem a festa. Aí vai brincando. Daqui a pouco a porta tá aberta. Aí vai e entra na casa. É assim ou não é? Aí entra. Daqui a pouco passa o guaraná. Come o bolo, conversa, brinca, tá ali. Alguém já percebeu, mas como você está brincando, está envolvido com as outras crianças, ninguém te tira dali. Camilo, o que isso tem a ver com Lucas 7? Tudo a ver, porque dentro da cultura judaizante, você também tinha o portão da casa aberto e você também podia entrar sem ser convidado. Mas qual era o problema? O problema era que o penetra tinha que se comportar na condição de penetra. Segundo a cultura judaizante, se você entrasse numa casa e não fosse convidado para estar naquela casa, você precisaria procurar um fundo, um canto, uma parede, colocar as duas mãos nas costas, os pés juntos, e ficar ali esperando. Você ia ver o bolo passar, mas não ia poder comer. Você ia ver o guaraná passar, mas não ia poder comer, porque você não é convidado, então não iriam te oferecer. Assim como também não oferecem às crianças, mas elas não percebem. Por quê? Porque elas pegam. Criança não tem orgulho, mas agora transfira esse entendimento para um indivíduo na idade adulta. Essa mulher está se colocando na condição do penetra. E a condição do penetra é extremamente desconfortável. Sabe por quê? Porque ela te dá um lugar, mas um lugar que ninguém queria que você estivesse. Mas só para cumprir o protocolo te toleram.
A posição do penetra, ela não faz você ser amado, ela faz você sentir que está sendo tolerado. O penetra vê o bolo, mas não come o bolo. E até na condição da criança chegava uma hora que o bolo é levado muito a sério. Rapaz, esse negócio de bolo é levado tão a sério que quando você liga para alguém, antes de perguntar o preço, você já diz, é para tantos pedaços. E naquela época não era diferente, porque a amargura do pobre era saber que alguém ia sair da festa e ia falar, nem bolo eu comi. Então as pessoas cuidavam para que não faltasse o bolo de maneira nenhuma. Tinha o da mesa, tinha o de corte, tinha o surpresa enrolado no papel laminado. E aí a criança está ali, daqui a pouco ela vem para a filhinha, porque a alegria da festa é o bolo. E todo mundo levava um a mais para botar na geladeira e comer no café de manhã. E aí a criança está ali na fila e está distribuindo o bolo, Mas eu já ouvi isso, já vi meus primos ouvirem isso, já vi muita gente falar e fazer isso. Como está tudo contado, o penetra não está na lista. Ele pode estar na festa, mas não está na lista. Então quando ele chega na hora para pegar o bolo, quantas vezes a gente ouviu? Você espera ali, se sobrar, aí eu vou te dar. E criança, como eu disse, não tem orgulho. A gente acaba fazendo o que ela fez. Vai para a parede, bota a mão nas costas e fica ali esperando. E sem saber o que é orar, intercede, pedindo a Deus que sobre, que sobre, que sobre, que sobre. Porque não tem orgulho. Agora eu volto a dizer, transfira isso para a realidade de um indivíduo adulto. Imagine uma porta aberta pela qual você pode passar e você vai entrar, mas não vai ser recebida. Imagine uma área na casa onde você pode ficar, mas não pode sentar, porque os lugares são só para os convidados e você penetra. Essa é a condição dela. A condição dela é uma condição tão desconfortável. Agora veja, mesmo numa condição desconfortável para ela, ela continua incomodando as pessoas. Porque tem gente que na verdade não quer dividir com você a cadeira, não quer desfrutar do mesmo ambiente que você está. E tem pessoas aqui nessa noite que Deus está dando uma direção, porque elas estão tendo que aprender a tolerar coisas, estão tendo que aprender a passar por momentos espinhosos, e alguém olha e diz, pra que isso? Você não precisa disso. Só que ela não foi lá por causa do Guaraná, lembra? Ela não foi lá por causa do bolo, lembra? Ela não foi lá por causa da festa, nem da decoração e nem da foto. O texto diz que vendo Jesus entrar na casa, ela vai lá porque queria ver Jesus. Então está desconfortável? Está, mas ela vai aguentar porque está ali por causa de Jesus. Está sendo constrangedor? Está, mas ela está ali por causa de Jesus. O propósito do qual levou ela àquele lugar é maior do que o desconforto de ser destratada naquele lugar. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender. Deus trouxe mulheres hoje aqui que estavam de muito mimimi, e Ele está dizendo, você precisa aprender a ser uma mulher forte. Você precisa aprender a exercitar um tipo de fé fria. Camila, o que você disse? Fé fria? Exatamente isso que eu disse. Uma fé fria. Somos mulheres essenciais, sensoriais, emocionais. Mas de vez em quando, para vivermos a conclusão de algumas coisas que começamos, precisamos aprender a continuar sendo crentes, cheias de fé, porém um tanto quanto frias. Quando eu digo frias, eu não estou dizendo sobre não sentir. Eu estou dizendo sobre não sentir a ponto de transvasar, de transbordar algo que vai comprometer o propósito. Não, eu vou falar aqui rasgado, você vai entender. Quem já leu aqui Reis, capítulo de número 4? O filho daquela mulher que não podia gerar, na verdade o marido era avançado em dias. Aí Eliseu vai até ela e diz assim, neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Aquela mulher gera e tem um filho, a promessa se cumpre. Mas quando ele faz aproximadamente 12 anos de idade, o texto diz que o menino morre. Quem já viu essa passagem? O menino morre no joelho dela. Ela pega o menino no colo. Olha a frieza dessa mulher. Ela é incrédula? Ela é leviana? Ela é displicente? Não, mas ela sabe que para concluir o projeto que tem na mente, ela vai ter que ser fria. Olha a frieza dessa mulher, irmão. Se é uma mulher que não entende a finalidade, não é o início, a finalidade do propósito, o que ela ia fazer?
socorro, morreu, ai meu Deus, chama a ambulância, o médico, marido, ai meu filho, mão na cabeça, mão no peito, rasgando roupa, escândalo na rua. Mano, o filho morreu. E ninguém culparia ela por isso. Ninguém. Mas olha o que ela faz. Sozinha ela aguenta o peso do moleque. Deita o menino sobre a cama do homem de Deus. Pega a porta, fecha, tranca, guarda. Chega para o marido e diz: chama fulano. Não tem o nome, mas só para a gente entender, é o servo. Para quê? Porque eu preciso que albarde a jumenta e o carro. Você vai sair? Eu vou. Ah, gente, olha a frieza dessa mulher. Eu vou. E você vai aonde? Eu vou ao homem de Deus, vou de encontro ao homem de Deus. A voz embargada está ali, a angústia está ali. Você acha que o desespero não está ali, não? O desespero está ali se revirando dentro, querendo gritar e sair. Oh, a incredulidade está tentando ela do lado de dentro, mas olha ela. Eu vou a ele, mas hoje não é sábado, nem lua nova. Pois é, mas eu vou a ele, tá tudo bem? Tá tudo bem? Aí ela diz: Camila, ela mentiu? Não, não é que ela mentiu. Ela só omitiu uma informação. Por quê? O que ela está dizendo é: eu não vou falar para quem não pode resolver. Então entre mim e ti está assim, está tudo. Ela ao bar do jumento olha para o moço e diz para ele: guia, anda e não para. A mulher não perdeu a direção. Ela sabe aonde Eliseu está e sabe como chegar lá. Ai, tchorrebarassúria. Ela diz: guia, anda e não para, senão quando eu te disser. A mulher tem direção e ainda tem controle. Ela diz: eu sei para onde vou, eu sei como vou e saberei quando eu chegar. Guia, anda e não para no teu caminhar, senão quando eu te disser. Fala comigo, ela tem direção e ela tem controle. Diga, ela sabe aonde ela quer chegar. Diga, direção. Vamos embora, diga, direção e controle. A primeira coisa que a gente perde diante do luto é a direção. A primeira coisa que a gente perde diante da dor é o controle. Mas ela tem uma fé tão grande que ela é capaz de se manter fria do lado de fora para preservar a esperança do lado de dentro. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender. A gente diz que quer viver os propósitos de Deus. Você diz que quer viver a realização do sonho. Você diz que não quer morrer enquanto não vê a salvação do teu marido. Mas não aguenta a oposição desconfortável. Não aguenta a opinião pública. Não aguenta o que o outro está dizendo e o que o outro está falando. Ah, porque na igreja me tratam assim. Ah, porque no trabalho me tratam assado. O Senhor está dizendo para quem está hoje aqui: assim como a pecadora, assim como aquela mulher sunamita, o Senhor está dizendo: tenha direção e controle, tenha uma fé fria. Camila, como eu consigo fazer isso? Lembrando-se da onde você quer chegar e não dando tanta atenção para onde você está agora. Eu não sei como é que é o tráfego de ônibus aqui em Foz do Iguaçu, mas lá no Rio de Janeiro é muito intenso. Nós estamos falando de uma cidade metropolitana. Mas mesmo assim eu vou perguntar: quem aqui já pegou ônibus cheio? Quem aqui já teve que fazer uma viagem inteira sem sentar? É desconfortável ou não é? Agora responda para mim: sentado você chega, sim ou não? E em pé também chega, não chega? O ônibus passa lá também, não passa? Quando você tem alívio, você chega. Se pegar esse ônibus, não chega? E se passar desconforto, também chega, não chega? Deus está dizendo: existem momentos da sua vida que a posição será desconfortável, mas você não tem que olhar como você está indo. Você tem que ficar olhando aonde você vai chegar. Você tem que observar aonde você vai chegar. E isso vai dar a você a frieza necessária e o controle necessário. Para quê? Para não perder de vista o propósito pelo qual você entrou na casa. Para não perder de vista o propósito que te levou a sentar na cadeira que você senta, que te levou a trabalhar na área que você trabalha, que te levou a casar-se com a pessoa que você está casada. Muitas pessoas vão tentar tirar o foco do seu lugar. Não porque necessariamente você tem uma cadeira ou dispute com elas um lugar, mas simplesmente porque você está dividindo o mesmo ambiente. E normalmente gente assim não vai te mandar embora, porque afinal a casa é do fariseu, ele tem que parecer santo.
Deus está dizendo a alguém hoje aqui: levantando-se contra ti o espírito do governador, não ceda. Seja humilde, se mantenha no teu lugar. Será que tu não podes ser nem por um pouquinho de tempo humilhada? Que pavio tão curto é esse que estoura a qualquer hora? Será que tu não aguenta uma afronta nem por um dedinho? Tudo eu vou rodar a baiana. Crente não roda a baiana. Crente sabe com quantas campanhas de jejum e oração se ganha um coração para Jesus. Mantenha o controle. Olha para ela, eu vou contar de 1 a 3 e você vai gritar. Camila, gritar eu não gosto de gritar. Então da próxima vez visite uma outra igreja que não seja pentecostal. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado, você vai gritar para ela ouvir e entender. E vai dizer para ela: mantenha o controle. É 1, é 2, é 3, grita. Mantenha o controle. Segura um pouco dessa humilhação. Refreia o teu gemido. Está parecendo Ana, que não pode ver Penina, que fica fora de controle. Porque se sentar do meu lado transparece. Você diz: porque falou de mim. E o Senhor está dizendo: quem está se fazendo vulnerável é você, com caras e bocas. Deus está mandando eu dizer isso para alguém hoje aqui. Controle. Mantenha o controle. Pode acontecer nada, vai ver quem eu sou. Controle! Lembre-se porque você veio para esta casa. Camila, eu acho que a hora já está muito avançada. Você veio por causa da hora, então já podia ter ido quando deu 9. Eu peguei 9h15. Camila, mas é que eu estou preocupada. Hoje aqui em Foz do Iguaçu está muito quente. Não sei se você sabe, hoje é o dia que está pautado para ser o mais quente do ano. Eu já cheguei perguntando: o frio é quando? Aí Márcia me disse: julho. Eu falei: eu sinto uma chamada para julho. Aí vem para a igreja, mas reclama do calor. Vem dizendo que veio buscar o Senhor, mas reclama da cadeira. Veio dizendo que veio buscar o Senhor, mas reclama que só tem ar-condicionado de um lado e não tem do outro. Veio buscar ao Senhor, mas não gosta do horário que começou. Veio buscar ao Senhor, mas não gosta do jeito que a pregadora prega. O Senhor está dizendo: você não vai aguentar nem 20 minutos. Por quê? Porque tudo isso vai te fazer desviar do propósito. Bom mesmo é gente que sabe ser penetra igual a gente já foi. Alguém diz: espera, e de vez de sair chutando a casa, a gente diz: tá bom, vamos ver se esse negócio aí vai sobrar. E aguenta o desconforto por causa do propósito. Eu vou falar rasgado. Tem gente aqui que está vivendo na condição de H. Tem alguém que hierarquicamente está acima de você, e tal pessoa te mata na unha. O texto diz que era isso que Sara fazia com Agar, depois que ela já tinha engravidado de Abraão. Lembrando-se que Agar não engravidou de Abraão porque era sem vergonha, mas porque era serva de Sara. E Sara mandou ela deitar-se com Abraão. E agora que ela carrega o filho da promessa de Abraão no ventre, ela não pode ser descartada. Então Sara não gosta mais dela, porém tolera. E como ela tem a promessa, não pode mandar ela embora. Tem gente que respeita a unção que está sobre a sua vida, mas não gosta de você. E dentro desse processo, a pessoa vai te tolerar. E por não poder te mandar embora, vai tentar te matar. E você tem que parar de ficar espivitada. Tem que parar de fazer caras e bocas. Por quê? Porque você não veio por causa do cargo, não veio por causa da cadeira, não veio por causa do nome, você veio por causa de Jesus. E se você veio por causa de Jesus, aguente essa posição desconfortável. Porque a posição desconfortável é momentânea, mas o perdão dos teus pecados é eterno. A posição desconfortável é momentânea, mas o teu ministério é eterno. A posição desconfortável durará só um momento, mas aquilo que Deus ministrará sobre a tua vida vai encher a tua alma. Aguente! Deus está dizendo para mulheres que estão ao alcance da minha voz e para homens também: aguente! Tudo chateia, tudo chuta. Tudo vai para o Facebook para dizer: se sentindo triste e se sentindo com vontade de orar. Não está não.
Aguenta! Você acha que é fácil entrar na casa de um fariseu sendo uma prostituta? Aguenta! Olha séria para ela e diga: aguenta! Deus te trouxe aqui nessa noite para lhe dizer que essa posição desconfortável, ela é momentânea. E a maneira como você se comporta dentro dela vai abreviar o processo. Já viu criança quando quer sair do castigo? Quanto mais pirraça faz, mais tempo a mãe dobra. Você diz: Camila, eu já estou nessa posição desconfortável há muito tempo. É porque de vez vivê-la, você só reclama. O texto diz que ela vinha por detrás. Detrás é posição desvantajosa. Ou seja, além de ser desconfortável, é desvantajoso. Ninguém gosta de ficar atrás, detrás ou por detrás. A posição dela é desvantajosa. Mas e se eu te disser que a vantagem dela está na desvantagem dela? Desvantajosa, está atrás. Desconfortável e na desvantagem, atrás. Mas o texto diz que mesmo vindo atrás, ela tem acesso rápido aos pés de Jesus. Sai da parede. Se estivesse com a mão presa, solta a mão. Se estivesse com o pé paralisado no lugar, agora ela anda e se derrama diante dele. Porque quando você deixa as cadeias caírem aqui, nada mais te amarra aqui. Quando você deixa as cadeias caírem aqui, nada mais te segura aqui. Olhe para os seus punhos aí agora, por favor. Estão soltos? Sim ou não? Olhe para os seus pés, mexa os pés, por favor, balança os tornozelos. Maravilha. Estão livres? Tem uma bigorna, uma bola de ferro, uma corrente aí? Deus está dizendo: então os limites que você tem imposto só existem na sua mente. Você está livre. Você está livre para viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Olhe para mim, você está livre. Ela vai diante dele e derrama um unguento caro, um nardo. E tudo isso ela faz vindo por detrás. Complete aí, por favor. E tudo isso ela faz vindo por... que é a posição da desvantagem. Só que esse acesso dela aos pés só pode ser visto e obtido por causa da posição que ela está. Camila, eu ainda não entendi. É nisto que eu te afirmo, que esta posição desvantajosa que hoje você está, seja ela financeira, seja ela sentimental, seja ela emocional, eu não sei qual é a área que você se sente na desvantagem em relação às outras pessoas, mas nisto está a base do que eu quero lhe dizer quando eu lhe afirmo que a sua vantagem está na sua desvantagem. Por quê? Porque existem coisas que só podem ser observadas por quem está na desvantagem. Camila, eu não entendi, vai entender. Existem oportunidades, Eli, que só podem ser desfrutadas por quem está em determinados lugares. Vou trazer um exemplo mais literal para você. Esses dias eu estive numa região do Nordeste que eu gosto muito, Recife, e pela primeira vez me colocaram no andar mais alto em todos os anos de ministério que eu já fiquei. Eu nunca fiquei num lugar tão alto, tão alto, tão alto. Chegava a dar vertigem de olhar lá de cima. Muito alto. Eu fiquei, mano do céu, que lugar alto. Aí eu abri a janela e fiquei assim, olhando para fora. Botei minha cabeça assim para o lado de fora. E eu vi toda a orla e toda Recife. Eu já vou a Recife há alguns anos, mas eu nunca tinha visto coisas que eu vi em Recife em razão da posição elevada que eu estava. Estar naquele lugar alto me deu a perspectiva de coisas que sempre existiram em Recife, mas eu nunca vi. De coisas que sempre estiveram nos lugares que estavam, mas eu não tinha acesso. Porém, por estar numa posição muito alta, eu pude ver o que já existia, mas eu nunca tinha visto. Por quê? Porque eu só pude ver em razão do lugar que eu estava. Quem está entendendo, diga amém.
Agora, Camila, o que você não via lá de cima? Eu não via lá de cima coisas pequenas que só podem ser desfrutadas por quem está. Camila, você via todo o horizonte, eu via todo o horizonte da orla. Eu via o mar como se parecesse infinito. Mas diga para mim, o que é melhor? Ver o mar de cima ou dar um tibum de baixo? Dá um tibum, um mergulho. O que é legal? Admirar a areia do lado de cima ou poder caminhar na orla do lado de baixo? Mas quem caminha do lado de baixo não tem a vista que eu tinha, ok? É um privilégio de quem está em cima? Mas poder andar na areia é privilégio de quem está em cima? É privilégio somente de quem está? Olha para mim. Está na hora de você entender que cada posição que você está inserido na sua vida, porque Deus é justo, vai te dar uma oportunidade que quem está em cima não tem. Assim como quem está em cima tem privilégio que quem está embaixo não tem, quem está embaixo também desfruta de coisas que quem está em cima jamais teria a ideia de desfrutar. Preste atenção nisso aqui. Por exemplo, já viu o canudinho do tênis aqui, do sapato? Canudinho do cadarço, que ajuda a auxiliar quando a gente vai passar o cadarcinho no buraco. Você sabe quem inventou isso? Um homem que estava cansado de chegar atrasado no serviço porque o cadarço vivia esbagaçado. Porque eu não sei se você sabe, antes de ter esse fechamento, o cadarço era só uma corda aberta. E depois de tanto lavar o tênis, ou o sapato, ou a botina do operário, aquele cadarço ficava difícil de inserir novamente dentro do buraquinho. Então alguém que não aguentava mais chegar atrasado, teve a ideia de queimar um pedacinho de plástico na parte da ponta, criando uma facilitação para enfiar no buraco. Isso inventou o canudinho do sapato. É claro que o cara que inventou, não inventou direitinho do jeito que estava, mas ele teve a ideia de patentear. E a família dele foi rica em demasia por 3 gerações. Eu não disse 3 nem 30 anos, eu disse 3 gerações. Por causa da patente do canudinho do sapato. Agora responda para mim, você acha que quem tinha um mordomo todo dia para colocar o cadastro no buraco ia ter a ideia de inventar um canudo? Preste atenção, quem aqui já viajou para fora sabe do que eu estou falando. Aqueles portas-copos, a lanchonete mais pobre e a Starbucks mais top de Nova York. Aonde você entrar vai ter o mesmo porta-copo, porque em regiões muito frias, bebida muito quente. E aí precisa daquela proteção para quando você segurar a bebida. Então é um porta-copozinho. Você já viu aquilo? É como se fosse um pedacinho de papelão em volta do copo. Todo copo tem aquilo. Você sabe quem foi o cara que inventou isso? Alguém que queimava a mão quando ia tomar café. Você acha que quem teve alça na xícara uma vida toda para tomar café inventaria isso? Ele ganhava, quando patenteou, 0,01 centavo de dólar por porta-copo, mas porque a patente foi dele, ele tem dinheiro para sustentar mais de 3 gerações familiares. Porque aonde existe um porta-copo, não importa de qual empresa ou fabricação que é, uma porcentagem significativa, que é 0,01%, precisa ser passada para a patente do camarada. Você acha que alguém que serve o café e que tem a alça da xícara já pronta para tomar todo dia teria essa ideia? Teria, gente! Abre a mente! Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, ei, a sua posição de desvantagem não é para te humilhar. Ao invés de reclamar de onde você está na hora de você procurar o que dá para fazer aonde você está. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, você tem 2 oportunidades na desvantagem. Primeira, você pode se vitimizar. Segunda, você pode começar a pedir a Deus para ampliar a sua visão e te dar a perspectiva que só você pode ter do lugar que você está. Aí é a pergunta que o Espírito Santo faz a nós nessa noite. E aí? Qual é você? Você vai acordar de dia e de noite chorando, se vitimizando? Ou você vai entender que está num lugar onde Ele também pode te dar uma perspectiva de algo que só pode ser concedida para quem está onde você está? Quem entendeu, diga amém. Deus está dizendo para mulheres hoje aqui, na sua desvantagem há um empreendimento novo. Na sua desvantagem eu vou inaugurar algo inédito. Na sua desvantagem eu vou fazer o que nunca foi feito. Na sua desvantagem você verá saídas, respostas, propósitos que só podem ser vistos por quem está aonde você está. Essa mulher vai adorar ele de um jeito que ele nunca foi adorado, e eu fecho aqui.
Ela sai do lugar dela, vai aos pés, derrama um unguento. E isso foi planejado. Está escrito aqui, ela foi ali para derramar um unguento. Isso foi planejado. Complete aí para a gente terminar junto. Isso foi? Sabe o que não foi planejado? Chorar o tanto que ela chorou. Se aquela quantidade de lágrimas a ponto de lhe regar os pés tivessem sido planejadas, junto com o unguento ela teria levado uma toalha. Sim ou não? Porque você pode controlar como começa. Você pode planejar como começa. Quando você está no lugar que Deus quer que você esteja. Sabe o que você não pode? Controlar o que você vai sentir quando chega. Não, eu vou falar de novo, entenda isso. Oh, aleluia. Infinitamente mais do que você imagina, do que você planejou. É o que Deus vai te fazer sentir, produzir, crescer em cima do plano que você começou diante dele. O plano dela, vou ali, vou derramar esse nardo. Levou para isso. Chegou ali e derramou. Só que quando chegou perto de Mar, não chegou perto de Camila. Chegou perto de Jesus. Não tem como você chegar tão perto. Oh. Não tem como você chegar tão perto e ser capaz de controlar tudo que vai seguir dali para frente. Ela se posiciona de joelhos, derrama o nardo e obviamente sentindo a presença do meigo nazareno, obviamente vendo que estava diante do perdão dos seus pecados, obviamente sentindo o maior amor do mundo sobre a sua vida, obviamente percebendo que ele não julgava ela por o que ela fazia, mas estava disposto a trazer de volta a identidade de quem ela era. Sentindo o que sentiu, ela começou a chorar, a chorar, a chorar. Ela sabe como começar, mas não sabe como terminar, porque não pode controlar o que sente depois que chega onde quer. Camila, eu ainda não entendi, vai entender agora. Deus me trouxe nessa noite como profeta para dizer para quem está me vendo e ouvindo agora: eu só estou esperando você começar. Eu só estou esperando você começar. Camila, eu ainda não entendi. Tem gente aqui que Deus já deu uma direção, mas você diz: e depois, como é que vai ser? Ele está dizendo: depois é comigo, mas o começo é contigo. Começa a fazer aquilo que está no seu coração. Comece a colocar diante de Jesus. Comece a cumprir os planos, as promessas, os votos que você decidiu deitar diante dele. Camila, e depois como é que vai ser? O Senhor está dizendo: só começa. Só se preocupe em como você vai começar. Lembra de Maria junto à sepultura? Ela estava tão envolvida de amor pelo Mestre, que depois da sua morte ela voltou ao sepulcro. Chamou umas duas com ela e disse: vamos lá, porque eu quero cuidar do corpo do Senhor. Como o sepultamento foi muito rápido, ela pensava que o corpo poderia não ter recebido os devidos cuidados. Aí ela leva mirra, gálbano, aloés, linho, toalha, lençol. Ela pensou: eu vou lá e vou cuidar dele direitinho. Ela lembrou de levar o lençol, lembrou de levar o linho, lembrou de levar a toalha. Ela lembrou de levar o incenso, ela lembrou de levar o óleo, ela lembrou de levar as especiarias, ela lembrou de convidar as mulheres. Ela começou. Complete, por favor. Ela. Mas sabe o que ela não pensou em momento nenhum? Que tinha 2 guardas na porta e que a sepultura estava selada com cordas e selo romano. Ela sabia disso, mas na hora ela não lembrou. Porque quando você é movido pelo propósito, tu não te preocupa com a logística. Tu não fica extremamente perturbado em como é que você vai terminar. Você só começa motivado, entendendo que você precisa começar. Aí o que foi que aconteceu? Movida pela gratidão e pelo amor, enquanto ela caminha, ela não pensa nisso, mas quando chega lá a pedra já estava removida, o sepulcro estava. Na hora ela se desespera porque não lembra da promessa. Mas o que eu quero aplicar para você entender: se Maria ficasse em casa pensando assim: o que adianta eu ter lençol, eu ter linho, eu ter tudo e chegar lá não vou poder remover a pedra? Ela teria começado? Ela teria saído de casa? Porque ao invés de olhar para o que tinha, ela só ia olhar para o que ela não. Mas quando você se interessa em começar com aquilo que você tem, enquanto você caminha, enquanto você começa, complete aí por favor, gente. Enquanto você
Deus vai removendo as pedras. Deus vai enviando os anjos. Por isso Ele está dizendo a alguém hoje aqui: ei, você precisa começar a sua empreitada ministerial, começar a sua empreitada espiritual, começar a colocar-se diante de Jesus e a fazer diante dele tudo que está no seu coração para fazer. Ela faz o plano de como ela vai chegar, mas ela não consegue controlar o que ela sente, por isso começa a chorar. Aí ela chora. Ela chora tanto que faz uma poça. Ela chora tanto que molha os pés dele. E aí ela se lembra dos cabelos, que é o que ela tem na hora. Ela pega os cabelos e usa os cabelos e começa a secar os pés de Jesus com seus cabelos. Ela não comeu bolo, não bebeu guaraná. Estou falando a grosso modo para a gente entender. Mas sabe o que ela sente agora? Ela está realizada. Ela seca os pés dele com o cabelo. E por ter que chegar muito perto para secar os cabelos, vê-se com a boca tão próxima dos pés que pode beijá-lo. E ela começa a beijá-lo. Já percebeu que beijar é soprar de fora para dentro? Já percebeu que beijar é sugar de fora para dentro? É pegar um pouco do que está fora e trazer para... Por isso o beijo é ato máximo de intimidade. O ato máximo de intimidade não é o sexo, é o beijo. Tanto é que algumas pessoas na área da prostituição praticam o sexo, mas não praticam o beijo. Porque beijo fala de intimidade velada. É trazer um pouco do que está fora para dentro. Por isso a gente não beija todo mundo toda hora. Às vezes a gente conhece alguém e aperta as mãos, mas quando você encontra uma amiga que tem intimidade, você rapidamente... Porque tu não temes trazer para dentro de você o que você vê que está de fora nela. Isso denota a intimidade. Preste atenção. Quando ela começa a beijar Jesus, quando ela começa a beijá-lo, ela vai trazer o ápice da adoração. E essa hora o escândalo entra na casa. Por quê? Porque Jesus estava largado. O texto diz que ele estava sozinho. Completa aí, minha gente. Jesus estava? Ninguém se preocupou com ele. Mas foi ela chegar e fazer o que ninguém fazia, que todo mundo chegou. Porque existem coisas e áreas na nossa vida que são assim. Ninguém está fazendo, mas se a gente começar a fazer, incomoda. Ela chega, todo mundo vem, começa a olhar e ele já vem julgando. Se ele fosse profeta de verdade, saberia quem ela é e o que ela faz. Se Simão sabe quem ela é e o que ela faz, você acha que Jesus não sabe? Sabe ou não sabe? Agora responda, se Simão sabe quem ela é e o que ela faz, sabe o nome dela ou não sabe? Mas não chama ela pelo nome porque não quer demonstrar relação. Então ele diz, pensa, se ele soubesse quem ela é e o que ela faz, duvido que ia deixar chegar perto dele desse jeito aí. Aí ele diz, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. O hipócrita diz, fala, mestre. Aí ele diz, vamos já para o final do texto. Ele diz, eu entrei em tua casa. Ele diz, eu fui recebido? Não, eu entrei. Camila, não é a mesma coisa? Não, não é. Receber é uma coisa, deixar entrar é outra. Prestador de serviço, você não recebe, você deixa entrar. Você chama ele para o almoço? Você toma café da manhã com ele? Não, ele entra, vai lá, liga o cabo da TV e vai-se embora. Ele não foi recebido, ele só entrou. Camila, tem diferença? Tem diferença. Tem gente que deixa Jesus entrar, mas não o recebe. Camila, como assim? Ué, pergunte para quem depois da campanha tem vitória e vai embora. Pergunte para quem depois que ganha o carro vai embora. Pergunte para quem depois que ganha vitória na área da saúde vai-se embora. Deixa Jesus entrar, mas na hora de receber, não, compromisso não dá. Ele diz, eu fui recebido? Não, ele diz, eu entrei. Por quê? Porque você não me recebeu. Mas esta, que nem mora aqui, esta sim, aí ele começa a listar. Você não me ungiu, mas ela me ungiu. Você não me lavou, mas ela me lavou. E por último, ele diz, você não me beijou, mas essa,
Desde que eu entrei, não cessa, não cessa. Ela não cessa de me beijar os pés. Camila, eu não me entendi. Ungiu, por quê? Porque o óleo já secou. Ungiu, passado. Regou, as lágrimas secaram, porque com o cabelo ela já enxugou. Então diga comigo, ungiu, regou. Mas na hora do beijo, a conjugação, por mais que esteja no passado, está no gerúndio. Quando ele diz esta, ungiu, regou. Mas desde que eu entrei, não cessa. Está dizendo que o óleo já foi, que a lágrima também, mas o beijo... Vai ouvindo aí. Ela continua bem. Então presta atenção. Tá todo mundo na casa olhando para ela, mas ela continua. Tá todo mundo pensando mal dela, mas ela continua. O pau tá comendo lá dentro, irmão, mas ela continua. Tá todo mundo julgando ela, mas ela continua. É Jesus que está dizendo que ela não cessa. Sabe o que ele está dizendo? Que ela continua adorando e que ela atingiu uma área de intimidade que ela não consegue mais interromper, porque depois que você se conecta diretamente com Jesus sem intermediário, ninguém mais te separa, você só sai se quiser. Aí ela continua beijando. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender. Deus trouxe mulheres hoje aqui para dizer: mas desde que começaram a falar, você cessou. Desde que começaram a te discriminar, você parou. Desde que começaram a te olhar, você cessou a sua adoração sincera. Sabe qual é o problema de quem quer fazer parar a nossa adoração? O problema é que a gente fica preocupado com a opinião do outro. Mas a gente tem que parar com isso, sabe por quê? Quem se incomoda com a nossa maneira de adorar, normalmente não pode fazer nada pela gente. Então a gente tem que continuar adorando. Veja, Jesus não manda ela parar. Se ele não manda ela parar, é porque ele está gostando. Jesus está dizendo: a partir de hoje, depois que você aprender a se relacionar comigo, menos opinião das pessoas e mais sobre o que eu quero de você. Ele está dizendo: se eu não te mandei parar de adorar, continue adorando. Se eu não te mandei parar de me servir, continue me servindo. Se eu não te mandei parar de me glorificar, continue me glorificando. Se o teu grito não me incomoda, continue gritando. Se o teu jeito de pregar não me incomoda, continue pregando. A sua voz pode não ser bonita para A, B e C, mas se Jesus continua te mandando cantar, continue cantando. Você não pode cessar. Você não pode cessar, porque você não foi ali por causa de Simão. Você não veio aqui por causa de Camila. Você não pode cessar. Você não pode cessar, porque você não está aí por causa do status do ministério de louvor, e também não está aí para agradar os homens. Nós somos como Pedro, depois de convertidos e arrependidos, importa-me obedecer a Deus e depois aos homens. O texto diz que ela não cessa. Olha para alguém e diga: você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. A sua adoração não vai parar. O seu ministério não vai parar. A sua intimidade com Deus não vai acabar. Você não vai parar. Quem acredita, fica de pé e comece a beijar. Comece a adorar. Oh, não cesse, não cesse. Não cesse de adorar. Alava. Aleluia, aleluia. Quem pode adorar o nome do Senhor? Quem pode adorá-lo? Tire alguns segundos para beijá-lo. Tire alguns segundos para dizer o quanto você o ama. Tire alguns segundos para dizer que você veio aqui por causa da presença dele. Oh, não cesse. Não cesse. Veja, ele diz: Simão, ela não cessa. Lembrei aqui de Mateus 15, 21. Pastor Jefferson ministrando nessa noite. Os discípulos diziam atrás daquela cananeia que gritava: despede. Aqui vem gritando, é a conjugação do mesmo verbo, gerúndio, verbo continuativo. Sabe o que eles estão dizendo?
faz alguma coisa porque ela não para. Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. Vão te julgar, minha filha. Olha para mim. Vão julgar o seu timbre de voz. Vão julgar o seu jeito de se vestir. Vão julgar a sua forma de adorar. Vão querer entrar em áreas que outrora estavam abandonadas. Mas só porque você entrou, agora vão querer entrar nelas também. E você não vai debater com ninguém. Olhe para cá. O texto diz que quem está falando com Simão... Quem é, gente? O texto você leu comigo. Quem é que está falando com Simão? É a mulher? É a mulher, gente? Então abre a boca e faz a tua voz transpassar essa máscara. Quem é que está falando com Simão? Quem está respondendo Simão? Quem está justificando essa mulher? Então cala essa boquinha e deixa Jesus te defender. Você só tem que adorá-lo. Para de bater boca no WhatsApp. Para de printar imagem para mandar foto. Para de se sentir ofendido com tudo que andam dizendo quando começam a escrever. Tem gente que, você viu o que falou para mim? Eu não vi. Por quê? Porque eu estava lá adorando. Jesus está dizendo, para responder você vai ter que cessar. Porque não dá para fazer as duas coisas. Ou você responde ou você adora. E aquilo que você vai escolher vai determinar seu futuro. E sabe o que você vai escolher? Você vai escolher de acordo com aquilo que você deseja. Quer ser aprovado pelos homens? Então você vai bater boca com os homens. Vai argumentar com os homens, vai discutir com os homens. Quer ser aprazível a Deus? Então você vai deixar os homens falarem. E você vai continuar adorando, beijando, se relacionando. Ele está dizendo, se você se concentrar em me adorar, se você não se guiar pelo que dizem de você, se você descobrir a sua identidade em mim, eu não vou ficar deixando falar de você não. O Senhor está dizendo, enquanto você me adora, eu te justifico. Enquanto você me adora, eu te protejo. Enquanto você me adora, eu te defendo. Enquanto você me adora, eu guerreio as tuas guerras. Enquanto você me adora, eu coloco um amigo no terreno do teu inimigo. Enquanto você adora, eu limpo o teu nome. Enquanto você adora, eu esclareço toda a verdade. Enquanto você adora, eu tiro a fofoca. Enquanto você adora, eu repreendo as obras de feitiçaria. Enquanto você adora, eu trabalho na tua mente. Enquanto você adora, eu aperfeiçoo o seu entendimento. Continue adorando. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Adorando. Resumindo, Jesus fala diretamente com Simão. Sabe por quê? Porque quando você fala diretamente com Deus, Deus fala diretamente com os homens sobre você. Vou falar de novo. Quando você aprende a falar diretamente com Deus, você não precisa se indispor com um monte de gente. Deus fala diretamente com essas pessoas. Eu estou sentindo o temor de Deus enquanto eu falo isso aqui. Deus está falando comigo, pastora Daniele, que a gente não vai precisar se indispor com quem anda propagando o que a gente fez ou deixou de fazer. Deus está dizendo, fala comigo que eu falo com eles. Fala comigo que eu falo com eles.
Jesus fala com Simão, justifica ela, responde toda a casa, respalda ela. E ela, olha pra mim, e ela tá nem aí. Por quê? Porque quando você se concentra em adorar, essa obra não é mais sua, é de Deus. Ela não está mais nem preocupada com o que estão pensando dela, porque ela agora está se dedicando em saber o que Jesus quer dela. Aí ele olha para ela e diz: filha. Engraçado, né? Simão disse: se ele soubesse quem ela é e o que ela faz. Jesus está dizendo: ela é minha filha. Tua fé te salvou. Ela tinha muitos pecados? Tinha ou não tinha? Gente, tinha que... Para Jesus dizer os teus muitos pecados é porque era muito pecado mesmo. E ele diz: os teus muitos pecados te foram perdoados. Quem é esse que perdoa pecados? Aí ele olha para ela e diz: filha, tua fé te salvou. E ele abençoa ela. Vai, hein? Por que ela pode ir agora? Porque ele também vai sair em seguida. Camila, ainda não entendi, vai entender. Camila, até quando eu fico nessa posição desconfortável? Até a hora que Jesus ficar. Camila, eu não entendi, vai entender. Aonde é que Jesus está quando eu estou sendo afrontado? Afrontado junto com você. Camila, onde é que Jesus está quando eu estou comendo fubá do lado da mesa junto com você? Camila, aonde Jesus está quando eu estou sendo humilhado? Passando a humilhação com você. Guarda isso aqui, gente. Quando você viu no ministério de Jesus Cristo, ele dá cartaz, dá bandeira, dá bola para fariseu. Quando? Nunca. Mas nesse dia, ele me aceita o convite de um fariseu, pecador, sem vergonha, vacilão, que os fariseus eram isso tudo. Vai para uma casa onde ele sabia que ia entrar, mas não ia ser bem recebido. Sabia que ia ficar sozinho, sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Aí eu te pergunto, será que ele entrou mesmo lá por causa do Simão? Parece que eu vejo a cena. Ele sentado ao redor da mesa sozinho, porque o texto afirma que ele estava. E ela num canto da casa também estava. Ele foi convidado, ela não foi, mas ambos estão. Ambos estão. Entenda isso. Entenda isso. Alguém usou a palavra-chave que eu quero dizer. Eles parecem estar em circunstâncias diferentes, mas se você olhar, na verdade eles estão no mesmo lugar. Camila, ainda não entendi. Jesus está dizendo: você acha que eu estou distante de você? Eu estou sendo tão negligenciado quanto você, tão rejeitado quanto você. Eu estou sentindo tudo que você sente, sabe por quê? Porque você está onde eu estou e eu estou aonde você. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que nós temos de comum, em comum nesse ambiente? Um ao outro. Camila, ainda não entendi, então você vai entender. Jesus está dizendo: enquanto você ficar, eu fico. E enquanto eu ficar, você fica. Mas quando eu me levantar e sair, vai em paz. Vai em paz. Você não vai ficar desconfortável o tempo todo. Jesus tem dia e hora para a sua retirada dessa posição. E Ele vai te despedir e te abençoar em paz. Quem recebe essa palavra, diga amém. Quem recebe essa palavra, diga graças a Deus. Eu quero orar agora com você.